Tem reforço no nosso café, bom dia! Trouxe um convidado especialíssimo, né? Entende tudo de cartório, né? Carlos Ulisses sabe tudo aqui que vai facilitar a nossa vida. Pois é, a gente trouxe quem trabalha literalmente nisso, o oficial de registro, tabelião de notas e também diretor de registro de imóveis da Noreg Paraíba, Carlos Ulisses Neto. Bom dia, Carlos, seja bem-vindo ao programa também. Vamos começar falando o seguinte, nem tudo a gente resolve no mesmo cartório, porque eu já entendi isso na prática. Eu cheguei no cartório, não, isso aqui não é nesse cartório. É assim, Carlos? Cada cartório tem funções específicas? Isso. Legalmente temos hoje várias competências. Então, cada cartório tem a sua própria competência e seus próprios atos a serem praticados. Por exemplo, o primeiro de todos, que é onde a gente inicia a nossa vida, né? Que é o registro civil, né? Hoje conhecido até como ofício da cidadania, porque traz a cidadania. O primeiro ato, o registro de nascimento, e todos os atos a ele atrelados, a inclusão ou retificação de paternidade, mudança de nome, razão do casamento, questão de transgêneros, né? O casamento e depois a averbação dele no registro civil e culmina com óbito. Né? Então, todos esses atos são praticados, inclusive hoje o registrador civil tem possibilidade da emissão do CPF e já está firmando convênios para emissão de passaporte e identidade também. Olha isso, já não sabia não. Isso eu não sabia. É, grande novidade. Passaporte. Isso, é algo ainda prematuro, é uma semente lançada, uma legislação nova, mas alguns estados já estão andando, caminhando para isso. Pode ser que diminuir aquelas filas junto à Polícia Federal, né? Exatamente. Isso. E tem a questão do agendamento. Então, é bem como só tem um órgão fazendo isso no Brasil, a gente fica sujeito à demanda, né? E à tabela deles. E aí, não a tabela financeira, mas de tempo. De tempo, E aí a gente, de repente, pode ter no futuro mais um serviço sendo oferecido pelos cartórios. Aqui no estado, né? Porque nos outros já tem alguns estados oferecendo. CPF aqui no estado já também. Outra coisa que estava só com a Receita Federal, né? Então agora você já pode fazer também no cartão, já sai de lá com tudo direitinho, Eu né? não sei, eu fiz alguma alteração que agora também não me lembro no Correios com o CPF. O que é que eu fiz? Acho que foi isso mesmo. Pode ser O feito primeiro alteração. convênio foi com Correios. Sim. E agora está com o registrador civil também. Ent- Então tem as duas possibilidades ainda. Olha que bacana. Agora, você falou de competências, e aí eu me lembrei que o nosso programa, ele vai até, assim, as cidades mais interiores da Paraíba. Em casos específicos, uma cidade pequena, o cartório, ele vai acumular essas competências ou não? Sim, é possível a acumulação, legalmente já é possível. A própria lei diz que dependendo do número de habitantes se acumula funções. O interessante é que a atividade extrajudicial tem uma peculiaridade que é a capilaridade. Toda cidadezinha, para menor que ter, tem um cartório lá. Às vezes abraçando todas as competências, às vezes dividindo as competências, né, que tem o registro de imóveis, o tabelionato de notas, que é responsável pelas escrituras, a autenticação, reconhecimento de firma, o tabelionato de protesto, né, o registrador da civil das pessoas jurídicas, o RTD, que tem esses documentos, enfim. Você falou aí que eu quero fazer uma ressalva, é que agora, como a minha área, que eu adoro, a área de impostos, o outro convênio que foi feito com os cartórios em relação a títulos é exatamente agora a cobrança de IPTU, IPVA, e aí vem o ICMS, a Receita Federal também todos eles estão fazendo protestos dos seus créditos, junto também a cartório, que aí aumenta todo um custo para quem deve, Fernanda. Isso, inclusive, de forma antecipadamente gratuita, né, para o poder público. Então, se o poder público não paga nada para esses protestos, né, e aí o devedor, o executado, futuramente, quando o resgate que pagaria esse ato feito. Olha aí, mais serviços. São mais serviços para os cartórios e mais a pressão maior responsabilidade para você que está devendo, porque de repente vai estar protestado também nos cartórios. A gente sempre fica com dúvida com relação aos valores cobrados pelos cartórios. Né? Como é feito isso? É quem rege, quem diz que, por exemplo, um reconhecimento de firma custa, eu acho que é R$11. É isso? Isso, aqui na Paraíba, sim. R$11. Quem é que dita isso? Para entender, primeiro temos que entender a situação jurídica dos cartórios. Né? É uma delegação pública, então o registrador, o notário, é um agente público em delegação, exercendo uma atividade em caráter privado. Então a cobrança se faz por taxas. Essas taxas são chamadas emolumentos. Os emolumentos estão compreendidos tanto a remuneração do profissional, do tabelião ou do registrador, quanto também as taxas do poder público, o Fundo do Poder Judiciário, do registrador civil, o ISS, o Ministério Público. Então, isso tudo é definido por lei de cada estado. Então, nossa lei é uma lei estadual de 1992, mas que cada ano tem um indexador, né, de renovação desses valores. Então, hoje, sim, o reconhecimento de firma custa R$11.
Custa R$11. E aí tem tantas outras taxas que às vezes as Tem pessoas... tudo, né? Basicamente, tirando a certidão de nascimento para quem é o primeiro, a certidão, ele é gratuito, né? Se você quiser que eu me lembre quando Mas nasceu tem as que minhas... ser baixa renda ou é pra todo mundo? É pra todo mundo. A não mundo. ser que você queira uma certidão que eu lembro, certidão de princesa. Eu me lembro quando as minhas nasceram. que é, gente? O De que é graça. certidão de princesa, de graça era uma Carlos? coisa de princesa, era um papel mais bonito. Tinha um negócio todo Você é enfeitado. pago? Aí você paga. Se você quiser uma coisa Mas mais. você tem não é isso, Carlos? Ou já Não, hoje é um padrão Olha, mas nacional. a minha que me ofereceram, eu digo, não, as minhas filhas não nasceram sem certidão de princesa, não. Bota o gratuito mesmo. bota Mas o tinha essa normal. possibilidade. Essa questão da gratuidade é importante frisar que hoje existe várias gratuidades, inclusive abraçadas por nós, notários registradores, como, por exemplo, a regulação fundiária urbana. Estima-se hoje que existe 11 milhões de imóveis no Brasil sem título, ou seja, sem matrícula, e mais de 30 milhões de imóveis passivos de regulação fundiária. Então, há um estudo dos registradores de imóveis por meio do IRIB, do CNJ, para que se inicie essa regulação fundiária ampla no Brasil, né? Dando direito à moradia. Doutor Carlos, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu vim da cidade do interior e lá são duas coisas que chamavam a atenção. As pessoas quase não pagavam IPTU, porque o prefeito não pressionava. E o segundo é que as pessoas não dão valor ao cartório a registrar, a tornar público a sua propriedade, né? Porque é esse ato que lhe torna dono, né? Como aquela máxima, quem não registra não é dono. Isso também, eu estou falando por causa de uma realidade interior. Isso acontece também na capital, né? Da dificuldade ou das pessoas ir deixando para depois, o registro ou a própria escritura, o registro de compra e venda e a própria escritura do seu imóvel. Você atribui isso a quê, já que você está no dia a dia ali dos cartórios? A razão de existência do serviço, por exemplo, notarial e registral, é justamente promover a segurança jurídica, a eficácia dos atos jurídicos. Existe cada vez menos, porque a sociedade está vendo a necessidade disso, né, de regularizar seus atos, né, dar publicidade a seus atos. Mas, realmente, essa questão de mais de 30 milhões passivos de regularização fundiária é justamente essa mentalidade do brasileiro que adquire, tem a posse e acha que tudo ali está pleno, porque ninguém está causando nenhum esbulho, tentando sobre sua propriedade, mas que no futuro gera um dano, inclusive aos seus descendentes, quando tenta fazer um inventário, por exemplo. Outra dúvida bem frequente é com relação ao prazo das certidões. Sim. Às vezes você precisa de uma certidão e aí ele tem aquele prazo, aí quando você vai pegar de novo, você tem que pagar novamente, Tem né, gente que nem Carlos? entende, né, Fê, o porquê da necessidade. Exatamente, me pergunta assim, por que essas certidões, elas têm prazo, elas não podem ter... Ou então os prazos são geralmente 90 dias, são menores. O prazo da emissão seriam 5 dias, mas esse prazo já está sendo bem reduzido, inclusive está sendo criado o registro eletrônico nacional. Então, toda certidão de qualquer lugar do Brasil vai ser obtida por meio de um único portal, que é regulado pelo Conselho Nacional de Justiça. Em relação ao prazo de emissão, é pela própria segurança do ato, porque durante 90 dias ou 30 dias pode ser que haja uma compra e venda, né, algum ato que foi registrado na matrícula e mude aquela situação jurídica, por isso o prazo dela. A Sheila falou aí da questão dos protestos, né? E isso é uma coisa bem complicada, porque muitas vezes as pessoas não tinham o hábito da cobrança do IPTU e parar em serviços de proteção ao crédito, porque o protesto não deixa de ser uma forma, né? Ele só não é ligado ao serviço de proteção ao crédito, o famoso SPC, mas é uma outra forma de você estar constando tira numa a lista certidão, de né? E isso vai viabilizar um monte de outras situações também. E aí a gente fica pensando o seguinte, paguei, com quanto dia precisa ser retirado o protesto? Certo. Após o pagamento, dependendo do tipo de título de crédito que existiria. Vamos dizer que foi um boleto bancário, certo? Então, no prazo de 5 dias úteis, será retirado esse protesto. 5 dias úteis. Né? Então, você pagou numa segunda, tem que esperar ainda 5 dias úteis. É bom você entender isso, que às vezes, eu já paguei, não tirou, fica nessa cobrança. É natural, né, Carlos, Claro, essas claro, coisas, sem porque, olha, nem sempre o serviço, você procura um cartório por uma coisa benéfica, por uma coisa... Às vezes são situações bem complicadas que nos levam a um cartório, né? Quer ver um assunto, Fê? Divórcio. Sabe quantas pessoas às vezes vivem numa situação de separado de fato, né? São 2 momentos. Eu me lembro, Carlos, que aqui num programa, logo no início que eu fazia esse quadro, depois veio uma telespectadora me agradecer porque ela vivia há 20 anos em união estável e não tinha um documento que registrava isso. Você lembra, Fê? Era um tipo de matéria que vinha muito isso, que era também essa questão da união estável, né? De você registrar, de fazer uma declaração pública de união estável. O povo não tinha nem ideia de custo de nada. E a gente
conseguiu, com o tempo aqui, olha que foram muitos programas falando sobre isso, a quantidade de gente que depois agradecia porque ia lá e via que também não era caro. Aí eu volto a dizer, o divórcio e também a questão de você registrar os bens torna-se também uma questão cultural. Correta? De tanta pressão que você começa a sofrer, por exemplo, agora, com algumas quebras das construtoras. Como é que eu, que comprei um imóvel, que ainda a planta está lá parada, eu passo e o imóvel está lá ainda em construção. Como é que eu posso me garantir no futuro de um imóvel, de uma compra e venda ainda? Não pode, né? O que eu posso fazer para me proteger em relação a isso? Primeiramente, tirar uma certidão do registrador imobiliário, né, ver a situação, ver se tem ônus pendente sobre aquele imóvel. Após isso, se acautelar que aquela construtora é realmente uma construtora proba, que os outros empreendimentos dela não tiveram problemas, né? A figura do corretor de imóveis é importantíssimo nesse momento, claro. Corretor que conhece a região. Certo? Um contrato de compra e venda é realmente bem trilhado e que seja, ao menos, porque nessa fase preambular de início de construção, ao menos reconhecido firma. Né? A gente não lembra desses detalhes. É verdade. Exato. E aí, quando tiver o habite da unidade, né, não deixar de fazer antecipadamente a escritura pública, é importantíssimo, imprescindível a escritura pública, porque por mais que aquela construtora existe uma situação de solvência momentânea, daqui a 10 anos a situação pode ser outra, né, e aí pode vir uma penhora trabalhista, uma disponibilidade, você vai ter que se ver de contratar um profissional de direito para demonstrar que adquiriu aquela propriedade antecipadamente. Muito bom o nosso papo. Eu vou esclarecer, já tem gente aqui. Eu não sei o que é que acontece entre o que a gente fala e o que vocês escutam, né? Mas já teve uma telespectadora, sou Ana de Rio Tinto, uma dúvida. Todos os cartórios estão obrigados a emitir carteira de identidade. Eu nunca soube que cartório emitia carteira de identidade. Emite? Ainda não. Ainda não, né? Porque é um projeto que pode, né? Ainda não. Outra dúvida, eu cuido de 2 idosas, minha mãe e minha tia, e aí o cartório, eles me negaram fazer a procuração das 2. Pode me esclarecer se isso é certo? Não, veja bem, a procuração é um direito que assiste a quem outorgar, né? O que acontece muitas vezes é que aquela outorgante, até pela idade, não está demonstrando a capacidade civil ampla para aquele ato, né? Então pode ter sido que o notário verificou que há algum indício que ali não estava sendo exprimida a vontade plena e aí negou fazendo aquele ato, remetendo para o judiciário. Entendi. Até porque, Fê, hoje eles já pedem, Carlos, eles exigem, por exemplo, se for uma pessoa acima de 70 e 80 anos, eles pedem um laudo do médico de sanidade. As 2 vezes eu fui fazer o testamento, me pediram da minha cliente, né, para ver se ela está em suas faculdades, só um atestado do médico que acompanha, eu acho que mais ou menos para ver se realmente, já que, né, visivelmente você não pode, né, testar se a pessoa é ou não está ali. Há dúvidas, o atestado é Para imprescindível. encerrar o nosso papo, outra telespectadora pergunta qual é a possibilidade de uma pessoa não pagar os custos de um inventário, caso não tenha renda para pagar mesmo. Meu nome é Wilma ou Vilma, com W não dá pra gente ter certeza. O inventário, não existe gratuidade para o inventário, o extrajudicial. O judicial, sim, a pessoa pode requerer os benefícios da justiça gratuita. Entretanto, friso que os emolumentos extrajudiciais, eles estão bem abaixo da tabela das custas judiciais. Então, é bom sempre calcular para ver se há viabilidade disso. E aí eu trago só um dado que foram realizados durante 10 anos do divórcio inventário extrajudicial que está em vigor, 1,5 milhões de atos. O que quer dizer isso? 1,5 milhões de processos a menos no judiciário, desafogando a máquina do Poder Judiciário. E é bom calcular, porque às vezes você acha que tá ganhando uma coisa. Fê, só dá pra falar uma coisa? Lembra que a gente comentou no programa anterior, que é a questão do testamento, que tem muita coisa que a gente já pode estabelecer em vida? Qual é o cartório que tem essa competência para eu fazer o meu testamento, tá? Ou até fazer, ou deixar registrado, se eu posso deixar um registro, como a gente estava comentando isso, que eu disse que no meu velório eu quero festa. Como é que eu faço isso para deixar registrado, né? É um documento simples, é em qualquer cartório ou é especificamente num cartório competente? É num tabelionato de notas, um cartório de notas. Por exemplo, em João Pessoa temos 13 tabelionatos de notas. E é um documento relativamente simples, né? Tem que ter uma cautela, claro, que é um documento que exprime uma vontade, inclusive, pós-morte. Ele pode ser alterado a qualquer tempo, então a pessoa diz, não quero fazer agora porque eu tenho receio de mudar de ideia. Se mudar de ideia em vida, pode ser alterado. Ele não tem valor econômico imediato, que causa uns emolumentos relativamente baixos, certo?
E sim, é um ato relativamente simples que é feito no mesmo dia. Chega lá, faz. Chega Olha lá, aí. faz. Pelo menos tá resolvido. Deixa claro que expresso, você deixa expresso. Ó, a gente agradece muito a vinda de Carlos. Seja bem-vindo sempre ao programa, Muito deixando à obrigado. disposição. A gente sabe que o cartório às vezes leva muita, né, porrada por aí, né, muita confusão. A gente tá aqui para mostrar a importância desse serviço e como a gente pode, através da informação, entender um pouco mais sobre esse serviço de caráter público, mas também de cunho privado, né? A gente não pode esquecer isso. Sheilinha, é sempre uma alegria trazer você aqui, viu, Eu minha que amiga? adoro trazer essas coisas bacanas pra se falar, pra esclarecer o público. Sheila tá nas redes sociais, tá? Vai lá, @Sheila_Sodré.